O verso 1: Eu uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se assentar, louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus querido, Deus santo, que eu me diminua e o Senhor cresça. Fala, Senhor, com a tua igreja, meu Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Todos nós já ouvimos falar desta palavra. E hoje eu estava meditando e falei: Senhor, que palavra o Senhor quer falar com a tua igreja no dia de hoje, numa tarde da bênção, numa terça-feira, né? E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito dessa passagem. Aqui o cenário é um cenário de problema. Esta mulher, ela havia perdido o seu porto seguro, ela perdeu o teu esposo. E naquela época o esposo, ele era a coluna, era o sustento da casa. E essa mulher, ela perdeu o seu esposo, então ela já se encontrava num problema, numa aflição, num cenário de dor, de angústia, de perda. Só quem já perdeu sabe o que é isso, né? E não tão satisfeito com esse problema, ela ainda encara mais um. Essa mulher, ela estava sem o teu esposo e ainda endividada. E naquela época a lei permitia que, se você não tivesse o dinheiro para pagar suas dívidas, os credores, eles podiam entrar na tua casa, pegar os teus filhos, fazê-los escravos, para que eles pudessem resolver o problema qual você não podia. Eles tinham que pagar aquela conta. E essa mulher, então, imagina o vazio. Já faltava um dentro daquela casa, já tinha um lugar ali vago, com dor, e ela tendo ali que passar por cima ainda deste luto, e ainda ter que ficar sem seus filhos. Aqui a Bíblia vai dizer que ela tinha 2 filhos, e ela tendo que ficar sem esses filhos, para pagar a dívida. E como seria o sustento dela se ela não tinha mais os filhos também dentro da casa dela? Ficaria mais estreita ainda a situação dela. Porém, essa mulher, ela não se deu por vencida. Essa mulher, ela sabia que existia uma porta, que ela poderia bater e ali poderia vir a solução da vida dela. E hoje o Senhor está falando que existe uma porta aberta a qual nós podemos buscar o nosso refúgio. Tem uma porta aberta a qual nós podemos sair e buscar a solução para os nossos problemas. E o Senhor abriu essa porta na tarde da bênção, que é para nós podermos vir buscar o refúgio para a nossa alma, buscar a solução para o nosso problema. Essa mulher, ela sabia que ela tinha um homem de Deus que ela poderia ir buscar.
e procurar uma solução. E quando ela chega, esse homem de Deus, ela chega já contando o seu problema. Só que ela conta uma história antes do problema. Olha, lembra meu esposo? Morreu. Mas o Senhor lembra dele? Ele era servo do Senhor. Ele não era um homem qualquer. Ele era servo de Deus. E os servos de Deus não são desamparados. Nem no seu pior momento ele não é desamparado. Mesmo quando parece que tudo vai mal, quando parece que nada mais tem solução, mas você é servo de Deus, você não fica desamparado. O Senhor, ele entra com bálsamo, ele entra com providência, ele entra com tudo que você precisa. E essa mulher, ela foi até esse homem de Deus e falou: então meu esposo, ele era servo. E agora eu estou endividada, estou viúva e ainda querem levar os meus 2 filhos cativos, como escravos para pagar uma dívida, que eu não tenho condições. Eu e você pode não ter condições de nada. Porque eu vim no caminho, vindo para cá, falei para o meu genro, falei assim: olha, nós podemos ficar sem nada, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Porque se tirar a presença do Senhor, não sobra nada. O que sobra de mim e de você? Não sobra mais nada. Eu ainda falei para ele, citei ainda, falei assim: olha, Deus é tão tremendo que eu sou uma mãe que eu sempre fui muito zelosa com os meus filhos. E de repente, o Senhor, ele levou aquele que era mais meu amigo. Não que as duas não sejam, mas ele era mais o meu companheiro. Me entendia mais. Filho homem geralmente é mais próximo da mãe. E o Senhor levou aquele que era mais próximo de mim. E eu falei: se eu for olhar para mim, Regiane, eu não suportaria isso. Mas o Senhor, ele é tão bom, que além dele, ele leva, mas ele também deixa o Espírito Santo Consolador, como hoje foi falado aqui da palavra. Ele leva, mas ele deixa outra solução para nós. Ele nos deixa entender que nenhum problema na nossa vida, ele pode ser maior do que o Deus que a gente serve. Aleluia, glórias a Deus. E essa mulher chega até ele e conta para ele, né, que o marido dela era servo. E ele fala: e o que você quer que eu faça para você? Aí ela pega e deve ter olhado para ele e falado: olha, o que vai acontecer eu não sei, mas que eu bati na porta certa, isso eu tenho certeza. Porque o Senhor deixa pessoas, profetas na terra, no momento de desespero da nossa vida, para que eles tenham a palavra do céu para confortar o nosso coração e a nossa alma. Né? O Senhor, ele é maravilhoso, ele deixa tudo certinho. E ele pega e fala para ela uma palavra profética. Ele fala: vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas, mas não pede pouco não. Aleluia. Peça muito. Glória a Deus. Vai lá, chama os seus vizinhos, bate na porta deles, pede vasilhas. Pede muitas vasilhas, não pede pouco. A Bíblia não vai falar que ela não tinha nenhum parente, não vai relatar se ela tinha amigos, se tinha parentes, mas vai falar que ela tinha vizinhos. Muitas das vezes os vizinhos até viram a cara para a gente, mas quando o Senhor, ele quer abençoar, até aquele que fala mal, ele vai ter que abençoar. Quando o Senhor, ele quer abençoar o crente, até aquela boca que foi usada para falar mal da sua vida, para profetizar coisas ruins para você, ele vai ter que te ajudar. E ele acha que ele está fazendo ainda muito, mas ele não sabe de nada. Às vezes empresta achando que está humilhando, mas nem sabe que está abençoando. Né? Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa mulher pede para os filhos colocar as vasilhas e ele pergunta o que ela tem, né, na casa dela. Ela fala: só tenho uma botija de azeite. Eu só tenho o azeite. E ele fala: então vá, fecha a porta, fecha a tua porta. O Senhor, ele vai operar milagre na minha e na sua vida, mas não é de portas escancaradas e nem sempre vai ser para todo mundo ver. É sempre no secreto. Os maiores milagres, as maiores transformações espirituais da nossa vida é no anonimato, é no secreto, é porta fechada. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender o seu processo. Nem todo mundo vai entender o que você está passando. Aquela dor daquela mulher era só dela. Por mais que ela tentasse falar para os vizinhos, falar para um, para outro, ninguém ia entender, porque a dor, o processo é dela.
Assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes não adianta eu querer explicar o que está passando dentro de mim, porque esse processo e essa dor é minha, mas é única e exclusiva minha. Por quê? Porque o Senhor Ele está querendo só me provar? Não, é porque o que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem com os irmãos. O que o Senhor tem para um é diferente com o que Ele tem para outro. Muitas das vezes nós vimos a prova do irmão e falamos, eu não vou suportar, eu não suportaria a prova dele. Mas porque também você não sabe o que o Senhor quer fazer na vida daquele irmão. E se você está passando um processo, fecha a porta, fica no silêncio, fala com o Senhor, porque Ele tem providência, Ele tem provisão para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. E ali essa mulher pega e ela fala para os filhos, e ela começa a virar aquele azeite. E ela enche aquele azeite, vai enchendo, e eles vai tirando, e vai trazendo, e vai tirando, e vai trazendo. E ali ela pega e fala assim, olha, traga mais um, porque está vazio, ainda está jorrando azeite isso daqui. E aí o filho fala, não tem mais. E o engraçado é que o Senhor Ele não desperdiça azeite. Quando ela fala não tem mais, automaticamente para. Ele para. Porque o Senhor Ele não desperdiça nada. E nem se agrada também quando nós temos farturas e desperdiçamos e não lembramos do nosso próximo. Deus poderoso. Ele também não se agrada disso. Quando você tem e desperdiça, sabendo que tem um irmão, alguém que necessita, o Senhor não se agrada. E vai chegar o momento dessa cobrança na tua vida. Por isso, nós temos que ser conscientes e abençoadores também. Não podemos pensar só em nós. Né? Louvado seja Deus. E essa mulher, então, ela pega e vai ter com o profeta. Aqui eu entendo quando ela vai ter com o profeta novamente, isso chama gratidão. Isso ela vai ter com o profeta porque muitas das vezes somos abençoados. O profeta abençoa a vida do crente. Ele tem intimidade com o Senhor, ele busca, ele faz campanha junto, ele clama. Quem é pastores então sabe muito mais ainda do que eu que é isso. É se doar o tempo todo, né, por uma ovelha, por uma alma. E muitas das vezes a ingratidão ela vem, ela bate. E ali essa mulher volta com o profeta e fala, ó, fiz o que você mandou. Enchi várias vasilhas, e agora? E aí ele fala, então, você vai, vende, paga a tua dívida e vive com o resto dos seus filhos. Louvado seja Deus. E ali essa mulher ainda, além dela pagar a dívida dela, ela ainda vai viver ainda com os filhos. Ela ainda vai ter ainda para sobreviver com os filhos. Olha que coisa linda que Deus faz. Ele não te dá somente aquilo que você pede. Sempre Ele te dá mais do que você pede. Aleluia. Porque os seus planos é pouco, é pequeno perto do que Deus tem para entregar. A prova pode estar parecendo que é gigante, que não tem jeito, mas quando a bênção vem, ela vem proporcional a tudo aquilo que você passou. Ela vem transbordando porque você passou pelo processo. Você conseguiu atravessar aquele problema e ainda na presença de Deus. Então não tenha dúvida, porque vai ser abençoado. Todos nós que permanecemos na presença do Senhor, independente do que nós passamos, mas permanecemos, o nosso galardão está reservado. O Senhor, Ele vem com multiplicação. Aleluias. O tempo que nós estamos vivendo, a qual a gente abre o WhatsApp e tem notícias falando, olha, guarda alimento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, está para estourar a guerra, o exército vai entrar, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar aquilo. Para servos de Deus não vai faltar nada, porque o Senhor, Ele é Deus que mandava até um corvo alimentar. Para servos de Deus verdadeiramente não vai faltar, igreja. Aquele povo no deserto rodou 40 anos e o sapato não gastou, a roupa não gastou, não faltou comida, não faltou, só faltou foi fé para muitos deles. Porque
porque rodaram 40 anos e não tiveram nem um pouco de fé de olhar aonde estava tão próximo. Às vezes a nossa luta nos faz perder o foco. A nossa luta muitas das vezes ela faz com que a gente olhe para o problema e esqueça do tamanho do Deus. E hoje nós não vamos olhar para o nosso problema. Nós vamos olhar para o tamanho do Deus a qual nós servimos. Nós vamos olhar para o tamanho do Deus a qual Ele operou milagres no passado e opera até os dias de hoje. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, que damos prioridade às coisas do mundo, damos prioridade às coisas terrenas e não ligamos no trono da glória, e não acreditamos nesse Deus que é o Deus de milagre na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu aprendo muito com essa mulher, porque essa mulher, ela ousou a fé dela, ela não se deu por vencida, ela sabia a intimidade, ela sabia das obras a qual seu esposo e ela tinha feito na terra, e ela sabia a porta a qual ela podia bater. Aí é muito importante nós sabermos que porta bater. É muito importante você saber qual porta, porque porta tem um monte, mas você tem que saber qual porta você vai bater, porque existe a porta certa, existe a porta que Deus fala para você, é essa aqui que eu quero. Porque se você bate na porta errada, além de você já estar com o seu problema, você pega mais problema, mais prova e não resolve nada na sua vida. É importante saber que porta você bate. É importante saber aonde é que Deus quer que você vá. Aleluia. Se você for bater na porta do vizinho, não vai adiantar nada. Vai bater na porta de parente, muitas vezes piorou. Porque tem processos na minha vida e na sua vida que você vai passar no deserto sozinho. É você e Deus, e mais ninguém. Nem os de dentro de casa vai passar com você. Aconteceu isso comigo no momento do meu processo, no momento ao qual eu passei pelo pior vale. O Senhor, Ele passou comigo, porque senão eu não estaria aqui hoje. Ele passa comigo até hoje. Todos os dias eu acordo e falo, Senhor, mais um dia. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso que o Senhor me levante. Porque por mim, pela minha vontade, que aquele louvor ele fala, né? Foi por causa dele. É por causa dele. O tempo todo é por causa dele. Quando eu penso em desanimar, eu penso em desistir, porque somos carne. Também temos fraquezas, também temos as nossas necessidades humanas. E quando às vezes eu me sinto fraca, eu olho para a cruz. Eu lembro da cruz. E toda ceia eu choro, igreja. Toda ceia eu choro, porque eu lembro do que Cristo passou pela minha vida. Eu sem merecer. E o Senhor passou por mim, passou por nós. E isso me fortalece, e isso me deixa de pé. Porque eu falo, como eu sou falha, como eu sou pecadora, como eu mereço muita coisa, e o Senhor não merecia passar por aquilo, e Ele passou por mim, por você. E aí às vezes eu olho e falo, meu Deus, a dor está intensa, os dias estão maus, está difícil, o corpo muitas das vezes ele cobra, o espírito pode estar forte, mas a carne muitas das vezes ela enfraquece, e a gente cai, a gente não quer levantar. E aí eu falo, Senhor, eu preciso levantar, o sangue está escorrendo na canela, mas eu não posso parar, porque o Senhor me chamou. O Senhor chamou e eu corri por muito tempo do chamado do Senhor. E hoje eu falo para Deus, Senhor, eu não tenho mais tempo para correr. Eu sei que a Tua vinda está próxima. Eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sou grata ao Senhor porque eu sei e eu creio isso do fundo do meu coração. E o Senhor já me deu prova suficiente para eu crer que o Senhor levou o meu filho, mas o Senhor não deixou que o inimigo tragasse a alma dele, e isso não tem preço. Por mais que a carne doa, por mais que a tristeza, muitas das vezes da saudade, ela bate, mas a gratidão ela ainda é maior. A gratidão a Ele ainda é maior, e me faz levantar todos os dias e caminhar, porque o Senhor é quem sustenta o servo dele.
Não vai faltar sustento para a tua alma. Não vai faltar sustento para a tua casa. Não vai faltar sustento para a tua vida. Não vai faltar nada. Pode até espremer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas o Senhor, Ele sempre vai suprir a nossa necessidade. Muitas das vezes a gente se abate porque nós depositamos a nossa confiança no homem, na mulher. E o homem e a mulher, ele não tem nada para oferecer para nós. Às vezes nem mesmo uma palavra, muitos não têm. Na sua frente ouve você, demonstra um carinho, mas na hora que está virando as costas, está falando bem feito, isso aí que ela merece e muito mais. O nosso amigo é Cristo. Ele não falha, ele não tarda. Tem um ditado que fala que Deus tarda, mas não falha. Ele não falha e também não tarda. Ele vem no momento, na hora certa das nossas angústias. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele fala nesta tarde que é para nós dependermos somente dEle, ficar na dispensação do Senhor, porque Ele é o provedor da minha e da sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Às vezes é meio difícil nós conseguirmos acreditar no que está falando, porque a circunstância pode estar falando tudo ao contrário do que Deus está falando. Eu estou vivendo uma coisa e Deus está falando outra. Será que é para mim isso? Será que é comigo? Não, deve ser com meu irmão, deve ser com a outra irmã. Não é comigo, é com você. É com você. É quando você acha que você não tem mais jeito, é quando você acha que você nem merece mais nada. É aí que Ele vai agir. E Ele age. Ele age, igreja. Eu sou prova viva de que o Senhor, Ele cuida dos teus. Eu sou prova viva que o Senhor, Ele é Deus da providência. Eu passei por um processo uma vez que eu estava com 9 contas de água e 9 de luz. 9, igreja. Dentro da minha casa, eu não contei para ninguém. Eu tinha uma pasta em cima do meu micro-ondas, que todos os dias, quando eu acordava, eu pegava aquela pasta. Na minha casa era ponto de pregação, e eu falava: Senhor, a tua serva não pode ser envergonhada. A tua igreja vai chegar para receber a palavra, e o microfone tem que estar funcionando, a água tem que estar ali para beber, o banheiro tem que estar em ordem, a tua casa tem que estar em ordem. Aleluia. E a tua serva não pode ser envergonhada desta maneira, porque eu não paguei, não porque eu não quis, é porque eu não tinha de onde tirar. E o Senhor, Ele me honrou, igreja, de uma maneira sobrenatural. Todos os dias eu levantava aquela pasta e eu falava: Deus, mais um dia, segura a CPFL, segura o povo lá da água também, não deixa alguém aqui não. Teve um dia que a CPFL parou com um caminhão quase de frente com a minha casa. O meu filho foi lá e falou assim: mãe, vai cortar. Falei: menino, fica quieto, fecha essa boca que você é profeta e essa palavra tem poder, fica quietinho. Vamos ficar quietinho aqui que Deus vai agradar. Ele falou: mãe, deixa eu pedir dinheiro lá com meu pai. Mãe, eu falei: não vai pedir nada para ninguém. Aí ele falou assim para mim: fica nessa aí, você vai ver só se o seu joelho vai pagar a conta. Falei: meu joelho não paga nada não, mas o Deus que eu sirvo paga. Glória a Deus. E ali eu fiquei ali falando: Jesus, não deixa eu ser envergonhada, Pai. E o Senhor vai acrescentar até fé nesse menino que está desacreditando. Pois a CPFL cortou a luz da minha vizinha, por causa que a coitada deixou de pagar uma e pagou a outra. Por causa de uma, eles cortaram a luz dela. E eu com 9, eles passaram reto da minha casa. Não cortou minha luz. Glória a Deus. A água, a mesma coisa, não cortou minha água, ficou lá. Até que eu comecei a orar, falei: Senhor, agora eu vou orar de outra maneira, porque também não está certo. Se eu consumo, eu tenho que pagar. E eu comecei a orar: Senhor, me dá condições de pagar, me dá condições de eu pagar essas contas. E o Senhor, um belo dia, sem precisar pedir,
O pai dos meus filhos ligou para ele, ligou e falou assim: fala para sua mãe passar o número da conta, vou depositar um dinheiro. E depositou o dinheiro, e eu fui lá e quitei a água, quitei a luz, para a honra e para a glória do Senhor. E eu só contei isso depois como testemunho, para edificar a fé das outras pessoas, não para me vangloriar, não porque acho, como eu aprendi com a pastora Fernanda, que não sou nenhum alecrim dourado, né, para falar assim, eu mereço mais do que meu irmão, minha irmã, não, mas para o nome do Senhor ser glorificado, porque eu pedi para o Senhor que Ele não deixasse faltar dentro da casa dele, e ali o Senhor honrou. E essa providência, eu creio, na vida de alguém aqui essa tarde. Se não estiver aqui, que vai ser o ouvinte que está precisando. Receba a providência de Deus na sua vida. Creia que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O Senhor, Ele não gosta de ver os seus se humilhando para ninguém. Se tiver quem se humilhar, é nos pés do Senhor, não é para mais ninguém. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluias, glórias a Deus. Eu agradeço a Deus, igreja, por esta palavra, por esta oportunidade. O que eu não consegui passar para os irmãos, que o Espírito Santo fale no coração de cada um, né? Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém? Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir, tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor, nas batalhas em que grandes guerreiros estavam com medo. Fez moça pobre sentar-se no trono real, para salvar o seu povo de homem mau. Ele chamou o leigo para ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia, e uma simples jovem chamada Maria, para nascer o Salvador do mundo, numa estrebaria. Deus levantando um futuro necessitado e assentando um lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde mais abate que exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, mas o fraco fica forte, cheio de poder. Deus é Deus, Ele não vê o homem como a gente vê. E quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele ora e o milagre vai acontecer. Deus opera na simplicidade com muito poder. Deus trabalha diferente e usa como quer, só precisa de um coração que tenha fé. Quem se humilha na sua presença, Ele coloca de pé. Aleluia, Jesus. Ele fez nossa pobre sentar-se no trono real, para salvar o seu povo de homem mau. Ele chamou o leigo para ser pregador.